Olá, gente, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso coreto. A gente está mais uma edição, né? A quinta edição aqui do nosso projeto Choro Resiste, do Regional Mateus Santos. Esse projeto tem o apoio da Prefeitura de São Paulo, através da nona edição do Fomento à Cultura da Periferia. Hoje a gente vai ter, né? Vocês ouviram um pouco da passagem de som do pessoal do Pegada de Gorila, então já já a gente vai ter a apresentação oficial aqui para vocês. Mas antes, vou bater um papo, trocar uma ideia, bater um papo com Tigana Macedo, que está aqui do meu lado. Esse projeto, né, como o próprio nome diz, o Choro Resiste, ele é muito focado na linguagem do choro, mas hoje a gente resolveu traçar essa ponte aí entre o choro e o samba. Acho que vai render um bom papo isso, e por isso também que a gente quis trazer o Tiganá, que é músico, batuqueiro, é um pesquisador assim, né, da música brasileira, então acho que vai ter muito a contribuir. E também acho que para a gente é muito importante trazer pessoas pretas que estão na cena, que estão tocando, que estão tocando samba, que estão tocando choro. Acho que tem muito a ver com a origem, né, da música brasileira, então acho que também esse encontro de hoje é para falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, Tigana, se quiser se apresentar um pouco e contar também da sua trajetória, da sua ligação com a música brasileira, com o samba, pode compartilhar com a gente. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui nesse espaço e muito emocionado também porque passa um filme, né? Então, eu sempre procuro iniciar pela infância, né? Então, eu tinha 9 anos quando tudo começou. Nasci na Conjunto José Bonifácio, Itaquera, e meu pai e minha mãe, eles foram criados em bailes blacks, né? Era da década de 60, 70. Então lá em casa era música todo dia e era vinil. Então eles ouviam Aretha Franklin, James Brown, Marvin Gaye, enfim, Jovelina, Zé, Calminho. Então era música o dia inteiro, assim. Então nós somos 5 irmãos, então eles ficavam na sala dançando e a gente ficava ouvindo os discos e vendo aquele movimento ali do corpo ali. Então ali que me pegou eles dançando samba rock assim. Então a minha influência foi a minha família, né? Minha família preta, que eu tenho muito orgulho e tenho muito orgulho de ser um homem negro. E nos domingos a gente ia para o Jaçanã, que minha avó morava no Jaçanã. E meu tio pegava um balde e ficava cantando para ela, assim. E aí a gente ficava todos em roda, ouvindo aquelas histórias, né? E ouvindo aqueles sambas, né? Então, ali foi o meu chão, assim. Por que eu começo pela infância? Porque eu acho que é a questão da identidade, né? Então, a questão para nós, enquanto homens negros, a questão da identidade negra é fundamental, né? A questão da nossa autoestima, a questão da gente, como diz a Neuza Santos, tornar-se negro, né? É muito caro na sociedade que a gente vive, né? Que é uma sociedade, enfim, racista, uma sociedade genocida, uma sociedade muito violenta, né? Que apaga a nossa existência em vários aspectos, né? A nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de coexistir. Mas o importante sobre isso é falar das nossas potências, né? Falar das nossas belezas, das nossas filosofias e nossa forma de ser. Então, tanto o samba quanto o choro sempre esteve presente na minha vida, assim, né? Então eu trabalho muito com a questão da audição, né? De ouvir os discos, né? Então, como referência de choro, como o Niquinho, do Bandolim, que gravou muitos discos maravilhosos, disco do Fundo de Quintal, e entre outros. Eu vim aqui até emocionado, porque o Samuel, do trombone, foi o primeiro solista que eu toquei junto, né? Então já se conhece há mais de 20 anos, né? E aí eu estava lembrando do dia que a gente tocou tudo, e desde lá já começou muitas conversas, né? Então, depois, através dele, eu conheci o Alan Abadia, então me apresentou o Raul de Barros, Raul de Souza, são trombonistas maravilhosos, assim. E o Coca, junto com o Emerson, foi a primeira pessoa que eu toquei no Sesc, né? Então, para dizer sobre essa questão da negritude, dessa questão dessa
potência, assim, né? E aí veio Pegada de Gorila, no qual a gente se conhece há muitos anos, né? Então, é uma construção de muitos anos, assim. Então, é um momento também de celebrar, né? Porque é muito importante. A gente está sempre no fronte da luta, mas celebrar as nossas caminhadas, celebrar nossas alegrias, as nossas conquistas é muito importante. Então, eu começo nesse lugar de falar da, desculpa, falar da identidade, falar da celebração, falar dessa história, porque é muito importante a gente falar dos nossos e das nossas a partir das belezas, a partir da celebração, a partir dos ensinamentos, das filosofias, que é sobre isso. Certo. Você falou algumas referências, mas eu ia pedir para você citar mais, tanto discos, né, como você tem essa grande pesquisa aí de discos, quanto músicos assim que são referência para você de tipo de épocas antigas mesmo do Brasil. De choro, assim, são muitos discos. Tem os discos do Paulo Moura, né? Que é o Confusão Urbana, né? Que é um disco maravilhoso. Tem até um documentário que ele gravou antes de falecer. E o Paulo Moura, ele foi um grande solista, né? Um grande arranjador. E tem uma imagem que está na minha cabeça, que ele está lá no morro, acho que é da Imperatriz, e está tocando com a batucada, né? Por que eu estou falando isso? Porque o processo do embranquecimento vai fazendo com que a batucada não faz parte da música, assim, por uma série de questões. Mas se a gente pegar, por exemplo, na época da Tia Seata, né, onde estava o Pixinguinha, Donga, João da Baiana, pegar as gravações ali da antiga, tinha todas as levadas do candomblé, né? Você pegar ali o João da Baiana, pegar o Pixinguinha, então são as referências que eles tiveram, né? E o processo do embranquecimento vai possibilitando. Você vai ver hoje muitos grupos de choro, muito instrumental, tem sempre só uma percussão ali, o pandeiro, mas ele tem que fazer a função baixinho, né? Como se ele estivesse atrapalhando. Isso sempre me incomodou, assim, né? E aí, quando você vê uma roda, a batucada ali, os tambores ali, aí é outra filosofia também, que é uma resistência também, né, da música negra, né? Então, toda a estrutura do nosso Brasil, da nossa música, é a música negra. Se você pegar o samba... Opa! Aí. E aí, se você pegar o samba, pegar a bossa nova, pegar o forró, então tudo são as influências de música negra, né? Mas esse processo eurocentrista vai embranquecendo em vários aspectos, né? Então, pegando na escola, não teve essas referências, né? Tanto falando sobre geografia, falando sobre história, falando sobre música, né? Então, para mim, sempre foi ouvindo, né? Então, tem os discos do Pixinguinha, por exemplo, tem os discos do Fundo de Quintal, que para mim é uma da maior referência, porque eu comecei ouvindo o Fundo de Quintal, como os meus amigos também. Então, eu ficava tocando balde em casa, tentando imitar o Birani no repique, e meu irmão ficava tocando frigideira, tentando imitar o pandeiro. Então, essa foi a referência. Então, a gente estava ouvindo sem ver a pessoa, que também é um apagamento. Se você pegar a ficha técnica nos discos, quem são essas pessoas? Quem é Niquinho? Quem é Pixinguinha? Quem é João da Baiana? Quem é Moacir Santos? Quem é Luna, Marçal Eliseu? Quem é por exemplo, que é o Mão de Vaca, que é o Manuel Conceição, do disco Pelo Telefone, acho que do Martinho da Vila. Tinha uma levada, uma levada muito maravilhosa ali. E muitos outros, tem o Toco Preto no cavaquinho. E muitas dessas pessoas a gente conseguiu também conviver e ouvindo as histórias, que é muito importante, que uma coisa que vai se perdendo, né? A gente ouvir os ensinamentos dos mais velhos e das mais velhas, né? Então, acho que tem um provérbio africano que diz: só se levanta para ensinar que o dia sentou para aprender. Então, eu aprendi ouvindo, né, esses saberes, tanto da audição dos discos, quanto ouvindo as pessoas, né? Então, esses são alguns de milhares de discos assim que a gente pode falar sobre. Acho que também pensando nisso que você estava falando, não sei, na minha cabeça também me dá um pouco a sensação que às vezes
com o passar do tempo, né, nesse processo de embranquecimento, foi também meio fragmentada, assim, a música, né? Até isso, de separar o choro do samba. E eu imagino pela história que teve momentos que essas linguagens estavam muito mais coexistindo e intrincadas, assim. Aí eu queria que você falasse, assim, o que como você consegue ver esse cruzamento mesmo, seja sonoramente, né, no violão, nas percussões, esse cruzamento do choro com o samba? Na questão, por exemplo, dos violões aqui, vamos por aqui, tem 2 violões, né? Tem o Marcelinho tá tocando violão de 7 cordas e tem o violão de 6. Então, o violão de 7 ele vai fazendo mais as baixarias ali, que tanto o Dino, quanto o Rafael Rabelo, quanto o Carlinhos, então são grandes referências, né? Que vai fazendo os bordões, né? Tum, dum, 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 dum. E o violão de 6 vai fazendo mais a levada, né? Então, eles dialogam juntos, né? Tanto dialogam tocando e também tem uma coisa importante que é a questão do corpo em movimento, né? Eles dialogam com o corpo, assim, né? Então é a troca tanto do afeto da história quanto do sensível também. A gente não precisa falar um para o outro, uma para outra. Então a gente sente, a gente vai. E também tem a questão da linguagem também, né? Então eles estudam essa linguagem há muitos anos, convivem há muitos anos, né? E tem a questão, por exemplo, da batucada. Aqui tem o surdo, tem o atabaque, o repique de mão, a caixa, que são linguagens também da década de... Tanto o repique de mão, o tantanzinho, da década de 80, com o fundo de quintal, né? Tantã tem o Grande Neuci, tem o Beloba, tem o Sereno, o repique de mão tem o Birani. Então, o pandeiro, que é o pandeiro de Nairo, tem o Testa, tem o Bira, presidente, que são grandes referências, né? E solistas, né? Tem o trombone, tem o clarinete, tem a flauta, que vai dialogando, tanto fazendo as introduções quanto fazendo os contracantos, né? E essa relação, eu acho que é ancestral também, né? Então, são muitas histórias, né? Então, da questão da música instrumental, ela está contando muitas histórias. Se você pegar as melodias, por exemplo, do Pixinguinha, como, por exemplo, Carinhoso, né? Que na época quando ele fez, a galera criticou muito a música, tudo. E olha como que a música é, né? Como que ela está. Tem uma história também da música Lamento, do Pixinguinha, que na época, junto com os Oito Batutas, foi o primeiro grupo a fazer uma turnê fora, né? Foi para a França, tudo. E aí, quando eles voltaram, eles iam ser homenageados no Copacabana Palace. E quando eles entraram, aí eles foram barrados, né? Por ser homens negros, né? Não, tem que entrar pelos fundos, tudo. Então o pessoal ficou bravo. A Pixinguinha, tudo bem, entraram e o segurança não sabia que eles eram homenageados e nem seria nem sabia quem era o Pixinguinha, né? Também por tudo uma estrutura, né? Que eles, enfim, é triste. E aí quando eles saíram, aí foi que eles deram, os segurança deram conta. Falou, lamento, lamento, lamento. E aí foi quando o Pixinguinha fez essa música. Mas aí o Vinícius de Moraes fez uma letra que não tem nada a ver com a história, que é um processo também, desculpa, desse embranquecimento da música, assim, né? Então, se a gente pegar também o disco do... Não sei se todo mundo conhece, a Rumpilés, tem um disco que eles fizeram as músicas do Moacir Santos, né? Mas antes foi gravado o mesmo disco, né? Mas com uma visão muito embranquecida do processo, né? Então, o Leitieres Leite fez uma outra releitura, fez uma outra reflexão, fez uma outra pesquisa, né, em cima da história, né, da caminhada gigantesca que é do Moacir, né? Então também tanto esse apagamento da música negra, tanto do samba quanto do choro, ele vai impossibilitando uma série de fatores do entendimento da nossa música, da nossa arte, né? Então é isso. Então é música negra. Então é isso. Então tem como tá na história, entendeu? Mas insiste em apagar. E aí tem as referências, né? Gigantescas, por exemplo, e as contribuições, né? Tanto do João da Baiana, quanto do Donga, quanto do Pixinguinha, quanto dos Oito Batutas. E
e outros mais, assim. É muita gente. Não, fiquei com uma curiosidade, queria saber se você consegue explicar, que você falou do pandeiro de nylon, você sabe, você poderia explicar um pouco também para o pessoal, né, a diferença do pandeiro de couro para o pandeiro de nylon, onde que eles são mais presentes, O a pandeiro... sonoridade, desculpa. tudo. O pandeiro de couro, ele foi muito tocado pelo João da Baiana, porque tem várias referências, né? Tem o Jorginho, tem o Russo, então cada pandeirista tinha uma forma de tocar, né? E aí é muito tocado no forró, no choro. E o pandeiro de nylon, eu comecei tocando pandeiro de nylon, né? Então a gente tem a referência do Bira, tem a referência do Esguleba, do Jaguara. Então, esses nomes que eu estou mencionando, gravou muitos discos, assim, grava até hoje, assim. Muitos, infelizmente, estão no Reino da Glória, mas muitos estão aí, né? Então, se você pegar os discos, por exemplo, do Samba pras Moças, do Zeca Pagodinho, ali é 2 pandeiros, né? Um vai reto, tic, 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 e o outro vai cortando. Tudo, tatu, tatu. Então, por exemplo, esse pandeiro que o Marcelão está tocando é o pandeiro de nylon, né? Que a gente vê na década ali de 90, ali, né? Nos discos do Fundo de Quintal, nos discos da Jovelina Pérola Negra, né? Do disco do Raça Brasileira, que foi um disco que lançou o Zeca, Pedrinho da Flor, Jovelina Pérola Negra. Então, no choro ele usa mais um pandeiro de nylon, né? Desculpa, de couro. E no samba usa mais o pandeiro de nylon pela linguagem, assim. Dá para trabalhar os dois também juntos, por exemplo, se tivesse um pandeiro de couro e um de nylon, então a gente combina, por exemplo. Aí o Marcelão ia cortando, eu ia tocando reto. Aí depois vai invertendo, né? Porque tem a questão dos timbres ali. O de couro tá mais ali no grave ali, e o de nylon está mais ali no médio, no agudo, então vai timbrando. E aqui você ouvir eles passando o som, então o surdo está numa frequência, né, ali no grave, o repique está ali mais no médio, tem o pandeiro no agudo, então vocês conseguem, no processo da audição, estar separando ali onde cada instrumento está. E eles vão dialogando juntos também, porque ali está a batucada dialogando junto. Então, ali no refrão, aí o surdo vai chegando. Ali nos versos, aí eles fazem a dinâmica e ficam os outros instrumentos. Então, acho que é importante também a gente, nesse processo da audição, né, a gente dialogar com o corpo, tanto dos músicos tocando e o som que está rolando, assim, né? Então, às vezes vai ter um momento do solo que o violão 6 cordas vai puxar, e aí os outros vão fazer a cama, né? Então é um diálogo, né? Então a gente está conversando, aí eu vou ouvir outra voz e vou. Então é uma conexão muito importante, que eu acho também que muitas coisas estão se perdendo. Só para finalizar o pensamento, trazendo uma reflexão, por exemplo, de roda de samba, né? Se a gente pegar as rodas de samba, a galera está, por exemplo, na roda de samba e não está conectado com a roda. Por uma série de fatores, assim, né? Tem gente que está em outro lugar, então, e a questão do telefone celular, então vai ficando mais difícil ainda, né? Então, o samba está rolando, tem um fundamento ali na roda, e a primeira roda que fica, a segunda roda, ela vai pegar a mensagem do que está sendo passado, né? Aí passa para a terceira, para a quarta, para a quinta roda. E isso foi se perdendo. E na música instrumental também, por esse fator também. E aí, na música instrumental, é uma questão que parece que não pode conversar, né? Que eu acho também péssimo, assim, também, porque é isso, imagine, tá no meio do terreiro lá, por exemplo, João da Baiana, Pixinguinha, e na época da Tia Certa acontecia tudo ao mesmo tempo. Tava rolando choro ali, tava rolando samba, tava rolando debate ali, as crianças estavam ali. E é isso, a música preta é música circular, ela não para, entendeu? Ela tá sempre em movimento, assim, né? Então, como a natureza, assim. Então, ela não determina, né, onde começa, onde termina, né? Então, acho que essas referências tanto de audição, de prestar atenção, de a gente se conectar com o nosso corpo, é fundamental em vários aspectos. Então, a sociedade do processo capitalista ele está impossibilitando a gente de ter o contato humano.
né? De estar se ouvindo, de estar se percebendo, de estar sentindo ali, né? Aí, quando você se conecta com você, com o seu corpo, com a sua história, com a sua memória, e aí você consegue mandar uma outra mensagem e transmitir outras energias para as pessoas e também receber, e por aí vai. Eu ia fazer uma pergunta agora que você falou um pouco, acho, sobre ela, mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais. Pensando, né, nesse processo de embranquecimento e também isso mesmo que você acabou de comentar, né, que você sente que as rodas estão perdendo um pouco dessa conexão, dessa energia, como você acha que quais caminhos você vê como possibilidades assim para a gente resistir mesmo, para a gente tentar ir contra assim essa maré do capitalismo, tudo que está meio que desconstruindo isso, né? Então, que formas que você enxerga no mundo de hoje da gente resistir, da gente tentar resgatar esses mandamentos, assim, essa tradição mesmo? É uma boa pergunta. Eu acho que esse projeto já é uma resposta, né, prova viva sobre isso, né? Eu acho que o formato que nós estamos também, né, em roda, assim, no parque, enfim, porque possibilita a gente de trocar essas ideias, né? Eu acho dentro do processo da roda, eu acho que também uma coisa que antecede são a questão das políticas públicas, né? As políticas de incentivo, assim, para a gente estar fortalecendo muitos saberes, né? Que temos que a gente nem imagina, assim, né? Dentro dos territórios. Então, esse fortalecimento do território, com a comunidade, com as pessoas, é o que eu acredito que vai transformar, né? Esse trabalho coletivo. Então, o sistema capitalista ele impossibilita a gente de estar junto. Então, é um projeto, né? De colocar nós contra nós mesmos. Então, é aí que a gente tem que ter a sabedoria, as estratégias para não cair nessas armadilhas. Eu acho da questão do samba, né? Acho que é importante ter esses diálogos, né? Também tanto entre os coletivos, entre outros coletivos, entender também o que está acontecendo, porque a gente veio de outra estrutura, né? Então a gente fazer as coisas coletivamente de uma forma que a gente não foi criada é muito difícil e muito complexo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Pegada de Gorila, que é mais de 20 anos juntos, né? Então, são muitas caminhadas, são muitas histórias, são muitas lutas, assim, né? Então, quando a gente vê as movimentações acontecendo, então a gente tem que também se espelhar nesses movimentos e fortalecer, né? Então, a gente vai fortalecendo. E para a roda, eu acho que falta também acho que alguns diálogos com as pessoas também, né? Tanto com a roda. Então, se a gente, por exemplo, vai para uma roda de samba, então tá lotado assim, bicho pegando assim, mas tá rolando tudo ao mesmo tempo também. A gente não vai dar conta de tudo, a gente sabe, né? Mas às vezes a palavra ela tem uma força muito grande. E a próprio samba já dá o papo, né? Se pegar as letras do Paulinho da Viola, do Candeia, Nelson Cavaquinho, enfim, geral do filme. Então, cada letra já vai dando o papo que tem que dar, né? Mas é uma forma também pedagógica e política da gente dialogar com o público, né? Por exemplo, das coisas que estão acontecendo hoje em dia e as coisas que está por vir que a gente nem imagina, né? Então, acho que uma das forças é esse diálogo, né, com os coletivos. Acredito que essas formações políticas, que é muito importante quando se fala de formação política, eu não estou falando nada de direita, esquerda, centro, é a nossa forma de estar no mundo, né? A gente também debater sobre a questão do racismo, sobre a questão do machismo, né? A mulher vai pro samba curtir e não consegue ficar tranquila, mano. Ah, vamos dançar, o cara já vai na outra intenção já, então quem fica tranquilo numa situação, numa sociedade dessa? Então a gente, eu enquanto homem, a gente tem que conversar sobre isso, né? Com os nossos companheiros, né? E a gente foi criado nessa estrutura, né? Patriarcal, essa questão de posse, é muita violência, né? Então, essa questão, eu como homem, muitos homens, eu como homem negro, essa questão da gente não poder falar do que a gente sente, né? Então tem que ser forte toda hora. Então a gente
enquanto o homem tem essa dificuldade de conversar sobre vários assuntos. E essas violências vão estando em vários aspectos, tanto na formação dos grupos, tanto de samba quanto de choro, quanto nas letras também. Então, acho que é uma conscientização necessária para um futuro melhor, né? Então, tanto para nossas crianças, para os nossos jovens. Então, esses espaços estão para essas pessoas, né? Então, é isso. Então, como a gente consegue construir um espaço onde vai os nossos mais velhos, nossas crianças. Então, por fim, para Pegada de Gorila é isso. Se você for no espaço que eles estão construindo já faz anos, é isso. Tem lá o campo de futebol, tem o espaço para as crianças, eles já fazem o rango coletivamente, então eles começam já às 10 horas da manhã, cada um tem uma função. Então, é esse trabalho coletivo, esse trabalho que une mesmo. Então, é o dia inteiro, né, de organização. Né? Então, essa organização da comunidade, essa organização da sociedade, eu acredito que vai fazer essa grande transformação, tanto no samba, quanto no choro, com as crianças, com os jovens e com as próximas gerações. Gente, eu vou abrir para o público. Alguém quer fazer alguma pergunta? A hora é agora. Oi. Eu queria, acho que não é uma pergunta, é pedir mais para você discorrer mais. Eu acho que, pelo menos que eu notei no discurso todo, mas em 3 partes você tocou muito no assunto. Primeiro você falou assim, foi tirada a batucada do choro, e só o pandeiro de couro, e é isso. E depois você falou da bossa nova. Aí você falou assim, é uma música que foi americanizada, foi mais levada para a Europa, e o pessoal tem um pouco de samba, mas não é. É um negócio meio jazz, meio... E parece que se nega a batucada o tempo todo. Aí você falou da questão do coletivo, né? Que também é negado quando você leva o samba para o social. Não, se é social, é correto, é na linha, e não pode ter bagunça, não pode conversar, não pode ter criança, tem que ser em silêncio. Eu queria que você, de alguma forma, tentasse discorrer a respeito dessa linha, assim. Ela já perguntou o que fazer, mas de tentar fugir desses... Tentar tornar formal, né? O samba e a batucada. Parece que as classes mais altas começam a consumir e se tenta formalizar e fugir do que é a raiz, que é o social, né? Boa pergunta. Eu acho que essa questão que você mencionou, né? Tem até um documentário do Leitieres Leitz, que ele fala sobre essa questão da música negra, né? Então, essa questão desse branquecimento, do processo da bossa nova, é isso. Você pegar ali a bossa nova, ele fez um pente fino, é o samba, entendeu? Então, ele só vai tirando os instrumentos, fica ali o violão, tudo, e como se estivesse inventando a roda, né? Então, é sobre isso. Mas o que antecede, né? Então, como que era nos terreiros, como é que era na casa da tia Seata, como que era, por exemplo, na Maria Eunice, como que funcionava, por exemplo, as batucadas das escolas de samba. Então, quando eu falo que vai embranquecendo, enfim, e o processo vai tirando os instrumentos, é pegando as gravações antigas, né? Se você pegar os discos do Pixinguinha, ali dos 8 batutas, né? Então, é 6, 7 batucada que está dialogando junto. Então, por exemplo, no terreiro de candomblé, eu sou do candomblé, então ali tem, por exemplo, tem 3 tambores, né? Que é o rum, pio, lé. E cada tambor ele tem uma função ali no terreiro e cada toque é para um orixá, então é tocado de uma forma, né? E aí quando você vê os instrumentos de batucada, então aqui cada instrumentação, por exemplo, é uma época, né? Década de 60, 70, por exemplo, tinha o Luna, Marçal e Eliseu, que eles tocavam os tamborins, né? Então eram 3 tamborins, cada qual fazia uma função. Aí tinha o Reco-Reco, por exemplo, que era o Luna, tinha a Cuíca do Marçal. Então, se pegar os discos, por exemplo, do Roberto Ribeiro, Paulinho da Viola, e por aí vai, tinha tudo uma linguagem de instrumentações e combinações, né?
Então começava ali as harmonias, depois entrava o ganzá, o tamborim, depois com calma você ouve esses instrumentos e você vê toda uma construção sonora, né? Aí na década de 80 surgiu o fundo de quintal, aí vem uma outra instrumentação, né? Que é o repique de mão, o pandeiro de nylon, né? O tantã, e aí que é outras linguagens. Então são processos, são várias outras instrumentações. E eu acho que esse processo do embranquecimento ele foi apagando a nossa história. Acho que não tem. É isso. Então, eles foram surgindo, né, a classe média ali, achando que o que eles estavam fazendo era algo de inovador. Aí entra a questão do mercado, né, da grande mídia, né, tudo. Né? Se você pegar, por exemplo, hoje o Spotify, essas coisas todas, né? Uma coisa muito interessante que para a música, sei lá, ser boa dos 30 segundos, se não tocou a galera, aí não pega, né? E tem uma reflexão muito importante, por exemplo, que os Racionais vai lançar o disco agora, né? São 36 anos, são 36 faixas, uma faixa para cada ano. E a galera estava questionando essa questão do tempo da música, né? E eu me lembro quando era criança, quando surgiu, por exemplo, Sobrevivendo no Inferno, a gente escrevia as músicas na mão, né? E ficava, juntava a molecada, 40, 50 moleque, criança, e aí a gente ficava decorando, aí ia para a roda e cantava, assim, tudo decorado. Essa questão, por exemplo, para estimular essa questão da memória, né? Então, se eles tivessem escutado essa ideia de fazer música com um tempo menor, faz isso, o chegou o fim de semana nunca ia ser gravado, né? Então esse processo desse embranquecimento de determinar o que tem que ser é muito ruim. Então acho que foi esse processo que foi fazendo. Então eles foram passando por cima da história e e não respeitando quem veio antes, né? Se você pegar, por exemplo, muitos grupos de, não só o grupo de choro, vários estudos, se fala um pouco, por exemplo, do João da Baiana, que na época a lei de vadiagem era isso. Então, se pegasse um homem negro com pandeiro, ele era preso. Então, essa galera resistiu. Para muitos está hoje aí. Mas por que não se fala? Esse apagamento está em todos os aspectos, né? Por exemplo, se pegar um dos maiores pensadores, o Ney Lopes, né? Um dos maiores escritores, os maiores pensadores da música negra, né? Da diáspora, ele, quando escreveu o dicionário Banto, a galera achou que ele estava sendo inventando, né? As coisas assim, mas ele estava ali pensando muitos anos atrás assim, e vários outros músicos também que estavam levantando vários debates, mas aí tinha esse apagamento. Eu acho que tem esse apagamento tanto da estrutura, né, que vai apagando, e tem também todo esse mercado aí que vai apagando assim. Então, por exemplo, no Spotify, então, sei lá, para eu gravar uma música, eu faço uma música X, Y, aí eu coloco, sei lá, 600, 700 mil, vixe, a música mais ouvida. Aí você vai pegar a letra da música. Então é isso, né? Você pegar, por exemplo, o sertanejo, então se você pegar a estrutura, então quem financia, né? É o agronegócio, então é tudo uma máfia gigantesca, né? Como essa própria empresa também, que coloca só alguns e outros não. E aí se você vê na esquina, assim, aqui, né, nas quebradas, tem muitas belezas que a gente nem imagina, assim, né? Nem tudo tá lá, né? Então é isso. Nossa, esse foi muito bom. Mais alguém, gente, quer? Você falou dos fundamentos, né? Mas tem uma série de inovações que também são muito bem-vindas, né? Sim. Como o Biranif, né? Fundo de quintal, como você comentou, enfim. Assim como tem muitas inovações também que servem dessa função mesmo de apagamento, enfim. E como é que a gente, então, como ouvinte, né? Como gente que preza pela música, preza pela história, consegue determinar e sentir o que é inovação boa, não sei se dá para chamar de boa, né? Mas como é que a gente entende o que está dentro, o que não está, o que está passando por cima dos fundamentos, o que não está? Como é que a gente faz? Como é que a gente sente isso, né?
Eu Vixe, é muita. Agora eu fiquei pensando assim, né? Complexo, né? Não, eu acho que tem uma coisa que cada corpo é um movimento, assim, né? Então são várias histórias. Então eu tenho uma história, eu tenho 43 anos, mas, por exemplo, os mais velhos, eles têm outra geração, que são outros ensinamentos também, né? Então eu procuro sempre é, ouvir quem veio antes. Então acho que é isso. Isso é uma reflexão minha também. E também ouvir o que está acontecendo agora também, que é muito importante, né? Esse processo da inovação, da instrumentação, né? E vários outros fatores, assim. Pegando na questão, por exemplo, do Birani e essa instrumentação, é a geração que eu vivi, né? Que eu fui ouvindo tudo, né? E pegando essa geração, por exemplo, que tá chegando, o que eu percebo, assim, que tem uma questão principalmente na internet, se a gente pegar, por exemplo, fazendo essa reflexão na internet, a galera tá mais num ego, assim, uma coisa muito maior de mostrar quem é mais, sabe? Então é isso. Aí chega, por exemplo, numa roda, a pessoa não consegue nem olhar para o seu olho e falar bom dia, né? Então começa também por aí. Então, como é que tá esse diálogo com essa juventude, né? Pensando como que eu estou dialogando com as crianças e com os jovens, né? Como que eu estou ouvindo essas pessoas, né? O que você está sentindo, o que você está ouvindo, né? Como é que tá para você, né? E eu dou aula para criança e para jovens, né? Projeto que eu tenho dialogando ação do vinil. Eu faço também essas reflexões tanto na Fundação Casa, na casa de detenção. Então, por exemplo, na casa de detenção que eu fui lá no Belém, então, eu fui fazer uma audição o pessoal do semiaberto. Então, eles já estavam já numa situação totalmente desumana, né? Fazendo uma reflexão, né? Então, já é muita porrada, é muita pancada, né? Então, pensando na questão da humanidade, né? Então, o que que a gente pode contribuir, né, com esse ser humano, assim, né? Então, eu fui nesse lugar de trazer essa questão da música que me salvou também desse lugar também, né? Que a gente, infelizmente, no processo a gente vai, né? Por uma série de questões. Então, eles estavam ouvindo ali as músicas, eles choravam, né? E contavam várias histórias maravilhosas. Olha, eu tocava tudo. Então, mexeu em outro lugar nele, né? Porque a gente cresce também e tem uma criança aqui dentro. E não pode deixar morrer essa criança. Então, no processo também da terapia, da saúde mental, eu sempre busquei também esse cuidado, né, com essa criança. Mas também esse debate não está para todo mundo também. Isso é uma outra questão que é fundamental. Mas como que a gente se cuida também. E dentro do processo das crianças e dos jovens, foi muito interessante porque eles não tinham essa conexão com essas músicas, né? Você pegar na escola, por exemplo, quem é Clementina de Jesus, quem é Jovelina, quem é Dona Ivone, essas crianças não viram ainda, né? Então tem a questão de você ouvir, tem a questão de você ver e como que você constrói isso dentro desse espaço com as pessoas, assim. Então acho que eu acredito, né, numa construção coletiva, numa construção de você se ouvir, né, e você também se permitir. Tinha muitas músicas também que eu não estava pronto para ouvir. Também tem isso por uma série de fatores. Então eu coloquei também essa barreira comigo. Falei, peraí, porque eu tenho o meu lugar do disco ali, eu não vou abrir mão. Mas peraí, tá acontecendo um monte de coisa. Então, se eu não também acompanhar, eu perco a passada. Então, aí que tá. Como é que a gente consegue, dentro do espaço, dialogar com as crianças, né? Preparar esse terreiro para ela e vice-versa. Dialogar com os jovens, com os mais velhos, né? Então, como é que a gente consegue conviver enquanto sociedade? Então, acho que tem que ter essa troca mesmo de audição mesmo, de ouvir as ideias, se permitir ir construindo assim. Então, hoje eu estou muito mais aberto para esse processo de conhecer
o novo, assim, porque também eu fui construindo nesse lugar e também foi me permitindo esse lugar. Senão eu não ia ouvir muitas coisas, como trap, como rap, como várias outras músicas, entendeu? Então eu gosto dessa questão da diversidade. E eu procuro, no processo do diálogo, apresentar também esse processo e também ouvir as coisas novas, assim. Então é como que a gente está para o mundo. Então eu gosto de estar aberto para o mundo. Mais alguém, gente? Bom dia, Bom dia. tudo bem? Está sendo muito bacana aí a sua clareza e tudo que você está colocando, né? E me veio aqui na mente uma conversa que a Ariano Suassuna teve com o Chico Sainz, né? Sobre a mistura do maracatu com a guitarra e tal, né? Que todo mundo sabe que o Ariano Suassuna era um cara que preservava muito essa questão da origem, da raiz da música, né? Do maracatu, essas coisas todas. E depois, na sequência desse projeto do Mangue Beat, muitos jovens se aproximaram do maracatu raiz, né? Por conta do processo de vivência e tal, né? E também, trazendo para a realidade do samba, eu lembro, né, que eu sou da velha guarda, né? Tenho uns 64 anos já. E lembro que quando começou o pagode, existia um certo preconceito da galera do samba por conta do pagode, que achava que, né, aquela coisa toda, mas também que trouxe o mesmo conceito, né, dessa relação com o samba e de criar curiosidade para a gente chegar a se alimentar das fontes da onde a gente vem, das raízes, né, do samba. Quer dizer, o samba tem várias vertentes, né? Acho que tem mais de 100 vertentes de samba, né? E que acaba se perdendo às vezes, né? Porque quando fala do samba rock, que é um ritmo gostoso para dançar e tudo, mas qual a célula que tem no samba ali, né? Que traz para essa realidade tudo. Eu estou falando isso porque eu acho que é muito importante, né? Eu também dou aula para garotada, né? De percussão. E acho muito importante a gente criar linguagens para dialogar com as crianças de uma forma que elas se aproximem do atual, para a gente poder mostrar as coisas das origens, né? E como é que você vê isso? Porque eu acho que é um processo também, né? As coisas vão se misturando e vai vindo as novas linguagens, né? A gente não sabe daqui 40, 50, 60 anos como que vai estar o samba, qual a mistura que tem em tudo isso, né? E mais uma coisa também que eu acho muito interessante lembrar aqui, que o Macumbinha, que é um dos responsáveis também pelo samba sincopado, ele morou aqui em São Miguel Paulista, né? E o Hermeto Pascoal também morou aqui. Foi o Hermeto Pascoal que falou, né, que se alimentou do samba de 5 tempos, justamente pela parceria que ele tinha com o Macumbinha aqui em São Miguel, né? Então, também para ficar registrado a importância da periferia da Zona Leste na história da música e do samba. Muito bom. Eu acho que muito bom ouvir essas reflexões. Você falou da questão do samba, do pagode, tudo. E aí tem uma coisa muito importante, que, por exemplo, na década de 90, então as quebradas, o bicho estava pegando, né? Na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Então, na época, eu morava no José Bonifácio, e foi bem na época do Sobrevivendo no Inferno. Então foi um disco muito difícil também para os Racionais, né? E os Racionais ele juntou quebrada, assim. Então salvou muitas vidas, assim. Então se eu estou aqui hoje, eu agradeço, né, os Racionais por todos os ensinamentos, assim, pela letra, pela visão crítica da questão, por me ver como homem negro. E também nesse mesmo processo estava o movimento do Pagode 90. Então, os grupos Negritude Júnior, o Grupo Raça, Só Preto Sem Preconceito, Catinguelê. Então, se você pegar as capas dos discos ali, então ali já era um movimento, né? A elegância de homens negros, né? Então, os nomes também, né? Só Preto Sem Preconceito, o Grupo Raça. Então, todos esses discos a gente ouviu. Então, de um lado, que o processo da violência, né, da polícia estava pegando em todas as quebradas, que ainda continua, eles estavam, né, batendo de frente, né? Os grupos de rap, quando Racionais, Consciência Humana, RZO, Câmbio Negro, SNJ e por aí vai. E a gente ouvindo esses raps, assim,
E estava com muito ódio também, né? Porque é isso, você saía na rua, você não sabia se ia voltar. Eu saía, minha mãe ficava na janela, não sabia se eu ia voltar. E aí era um desespero gigantesco, assim, né? Tanto para minha mãe quanto para nós, assim, né? Então, imagine, você não ter paz, né? E essa questão do samba, né, desses grupos, ele foi também trazendo um acalanto também, que o Mano Brown batendo um papo junto com o Thiaguinho, junto com o Marquinhos Sensação e o Salgadinho, no Mano a Mano, eles vão falando sobre essa questão, né? Então, acho que tem um momento que eles estão cantando assim, tem até um vídeo assim, eles estão assim, ó, em outro lugar, assim, e Salgadinho fala sobre isso, assim. Então, tanto o Racionais ia buscar essa tranquilidade ali nos pagodes, né? Então é isso, vai tocar um samba, né? E aí você vê na roda as pessoas nossa senhora, se libertando, porque o dia a dia é muito pesado, mano. São 5 horas de transporte público, mais 10 horas trabalhando, você não tem o contato com o seu corpo, você não tem a saúde mental, você não tem o direito à preguiça, você não tem o direito de cuidar do seu filho, da sua filha, de curtir o seu companheiro, a sua companheira, de estar no parque. Entendeu? Então, é isso. Então, esse sistema ele é perverso nesse lugar, assim. O outro ponto, a Djamila Ribeiro, quando ela estava dando aula na escola, então ela estava tentando conversar com os alunos e estava muito difícil também, por uma série de processos, né? Dessa precarização na escola, essa militarização que querem impor de qualquer maneira na escola, enfim, e todo esse descaso que fazem com os professores, professoras em vários aspectos, assim, né? Ela começou a escrever O Homem na Estrada, na lousa. Aí os alunos, gostam de poesia, gostam, tá bom, vou escrever aqui, ó. Aí começou a escrever. Não, professor, isso aí é uma música de rap e tal. Então, através dessa letra, ela começou a dialogar com esses jovens, assim. Então, acho que existe, sim, muitas possibilidades da gente dialogar com os jovens também. Tem também a dona Ivone Lara, ela foi assistente social, ela trabalhou com a Anísio da Silveira. Então, tem um filme que a Glória Pires faz, né? Esqueci agora da loucura, vou lembrar. E aonde as pessoas eram tratadas com muita agressividade, né? Então, era com choque magnético, enfim, aí vários outros fatores. E essas pessoas que estavam lá, cada um tinha vários talentos, assim. Então, ela foi estimulando através da pintura, da arte, né? Das esculturas. Então, essas pessoas foram se permitindo nesse lugar, né? Então, acho que a arte, tanto da questão do samba, quanto do choro, quanto da escrita, né? Da escrevivência, quanto da fala, né? Então, ela vai abrindo outros caminhos, assim. E a questão da instrumentação é isso. Então, existem várias linguagens, assim, né? Por exemplo, no samba, tem gente que gosta de uma instrumentação X, né? Não, aqui não cabe, aí por várias questões. Eu, eu sou apaixonado por várias instrumentações, né? Por exemplo, tem o bumbo da bateria, que vai dialogar com o baixo com o contrabaixo ali, e com o grave do surdo, né? Tem os tamborins, que vai dialogar ali com o agogô, com o reco-reco. Tem o pandeiro, que vai dialogar com o ganzá, e vários outros instrumentos, assim. Então, acho que dentro da questão dos jovens, é a gente, dentro das nossas áreas, assim, a gente poder ouvir e dialogar junto com eles, assim, tanto passando esses ensinamentos, como esse ensinamento que você acabou de passar, né? E a gente também ouvindo também os seus sonhos, é isso. Então, a gente nunca tem que deixar de sonhar. Muito bom. Esse papo foi longe, hein? Ixi, dou uma viajada aqui. Não, é bom que a gente vê com o link da música, dá para pensar vida, política, acho que isso é muito importante, né?
Acho que para a gente fechar, eu ia pedir só para você compartilhar um pouco. Você comentou rapidamente, e acho que uma palavra que você usou muito hoje foi diálogo, né? Essa roda foi um espaço de diálogo, e você tem o seu projeto, né? O Dialogando ao Som do Vinil. Eu ia pedir só para você compartilhar com o pessoal, assim, o que é esse projeto, e também, se quiser divulgar outros trabalhos seus, só para todo mundo te conhecer mais um pouco também, nos seus trampos, né? Para além desse bate-papo. Sim, acho que o Dialogando ao Som do Vinil, ele se deu através da minha mãe e do meu pai, né? Porque, como eu mencionei no início, eu ficava ouvindo os discos, né? Então, eu fiquei preparando ele uns 15 anos, né? Dentro da caminhada. Então, a minha mãe, ela era diretora sindical da CUT e meu pai é um dos fundadores do Movimento Negro Unificado. Então, lá em casa, a política sempre foi muito forte, né? Então, o Dialogando a Som do Vinil é a minha mãe, porque a minha mãe fazia as articulações nos hospitais para conseguir os direitos para as mulheres, em várias outras questões que na época não tinha, né? Dialogava com a força sindical e meu pai estava fazendo a militância no movimento negro. Então, o que é o Dialogando ao Som do Vinil? Eu tenho os toca-discos, eu tenho muitos discos em casa, então eu procuro fazer as audições, né? Então, eu coloco um disco para tocar, né? Coloco um disco do Fundo de Quintal ou um disco do Amig Neto e vou trocando ideias sobre vários temas. Sobre saúde mental da população negra, sobre juventude negra, né, sobre autocuidado, a questão do machismo. Então, separo umas letras que vai dialogando e as pessoas trazendo também as suas histórias, assim, né? Então, eu vou preparando os temas, né? Eu estou dialogando a Som do Vinil Mulheres Negras, que eu separei os discos da Alcione, Jovelina, Leci Brandão e Dona Ivone Lara. E aí eu vou colocando cada faixa, e cada faixa eu preparo uma reflexão e deixo aberto para que as pessoas também tragam as suas reflexões, né? Para a gente tanto trabalhar a questão da audição, né? Que instrumento que é esse, que caminho que tá, o que que essa letra está dizendo, né? Que são épocas também diferentes e como está acontecendo agora. E vou dialogando também com alguns dados, alguns vídeos. Por exemplo, a Jovelina gravou uma música chamado Catatal. E essa música conta uma história de um trabalhador que foi assassinado pela polícia no morro. Então eu coloco essa letra e coloco uma reflexão da Sueli Carneiro, uma grande pensadora, socióloga, enfim, filósofa maravilhosa e tem muitos livros maravilhosos. Então ela vai fazendo essa reflexão sobre a juventude negra, né? Então a cada 10 jovens que morrem, 8 são pessoas negras, né? Então ela vai fazendo esse debate. Então, para a galera também ver e conhecer também a Sueli. Então, também aí depois eu trago o Atlas da Violência, né? Que você pegar ali o Atlas da Violência vai mostrando os dados, assim, né? De todas essas violências que a gente vive. Então, esse momento é um momento para trazer essa reflexão crítica também da questão. Porque, às vezes, está cantando uma música, a música está falando, a galera está... Não, peraí, ó, está falando. E tem o outro lado também, que é a questão de falar da questão do amor, né? A questão do autocuidado, a questão do afeto, que para nós, enquanto homens negros, é muito caro, assim, né? Então, a gente falar desse lugar que é negado para a gente, assim, né? Então, também é uma forma também de falar da forma que a gente sente, assim, falar das nossas belezas, assim. Então, por fim, quando eu venho aqui e vejo, por exemplo, Pegada de Gorila, tanto o Emerson como o Marcelinho, o Coca, que a gente se conhece há muitos anos e a gente conversa sobre isso há muitos anos, para a gente estar sempre se cuidando, assim, né? Então, na semana, a gente um liga para o outro, e aí, como é que tá a família, como é que tá? Então, isso para a gente é inegociável, assim, o nosso autocuidado, a nossa cabeça. Então, também o Dialogando tem essa missão, né, política de trazer tantas questões necessárias que estão pairando aí a nossa sociedade, que a gente já sabe, mas também apresentar outras possibilidades, né, de uma forma mais horizontal, falando do afeto, do cuidado, da construção da comunidade, né, do fortalecimento coletivo. Então é sobre isso. Então é um projeto que é uma missão de vida, assim. Então para mim
eu amo fazer o que eu faço, assim, né? Então, isso eu aprendi muito com a minha mãe, assim, que minha mãe é de Minas Gerais, e ela que passou essa ternura, assim, essa beleza, essa potência, assim. E é a primeira vez que eu estou falando, assim, essas coisas, assim, né? Que fica até emocionado, porque não tem coisa melhor, assim, de você ser quem você é, né? Então, você poder olhar no espelho e, tipo, se amar, sabe? Poder olhar no espelho e ter a certeza daquilo que você está fazendo, assim, é uma contribuição inexplicável, assim, sabe? Então, a gente tem uma flecha só na mão. Então, a gente não tem tempo para perder. É isso. Muito obrigada, Tigana. Então, quem quiser acompanhar esse seu projeto no seu Instagram... Isso, @dialogando ao som do vinil. Então, é isso. Então, ano que vem também a gente vai começar umas formações políticas através do Dialogando, né? Que a gente vai conversar junto com o Movimento Negro, Mulheres Negras, Saúde Mental da População Negra, no qual a gente vai convidar muitos pensadores para estar falando desses temas através do vinil e bater esse papo. Então, as audições acontecem em vários espaços, né? No Espaço Cultural Canto Negro, que fica na Guilhermina, e a ideia é rodar as quebradas, porque nesses 25 anos de caminhada, é rodar todas as quebradas que eu fui, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste. Então, e também é uma rede também que a gente vai estar trocando ideia há muitos anos de fazer, por exemplo, as audições e depois ter a roda de samba, aí eles trocando as ideias sobre os discos, vocês também falando sobre os discos, trazendo as suas histórias, né? Então é isso, @dialogando ao som do vinil, e o meu Instagram é tiganá.macedo, e lá tá todas as informações. Mas, por fim, eu acho que essa questão da internet é muito bom, tem vários momentos maravilhosos, mas uma reflexão para deixar que a gente esteja mais de corpo presente, né? Porque eu acho que tá nesse, né, contato humano, assim, que é muito importante. Então, se a gente puder, nesse processo da vida, assim, ter mais contato humano, desconectar um pouco desse lugar também que vai deixando a gente doente. Eu estou doente com isso, a sociedade que está, então estou olhando para isso. Tem um filho pequeno também que está nessa questão do celular, então isso é muito prejudicial também, né? Então a gente está ficando muito ansioso, e aí tem uma série de mentiras também. É bom tomar cuidado, né, sobre isso. Então a gente ter esse contato de estar num parque, estar numa praça, fazer um arroz, fazer um feijão. Para quem não conhece, vai lá no Pegada de Gorila no dia 28 lá, que é maravilhoso, e que eles começam essa resenha e fica 10, 15 horas trocando ideia. Então, que a gente puder de trocar ideia, olho no olho, é bom demais. Muito bom. Aproveitar a deixa, então, para chamar o pessoal do Pegada de Gorila. Agora a gente ouviu um som. E, né, compartilhando só novamente, a gente tem feito esses...